Olá, pessoal! Dando seguimento à aula anterior, falando sobre oração subordinada substantiva, eu falei sobre a oração subjetiva, falei de suas características, dei alguns exemplos, analisei com vocês. Agora, nessa segunda parte da aula, eu vou falar sobre as orações objetivas diretas. Então, vamos lá. Oração objetiva direta. Repare que nós temos este exemplo aqui, ó. Otávio alegou que mudou de ideia. Repare que aqui eu tenho, ó, esse programa ele já colocou o acento aqui, mas pelo novo acordo ortográfico, as palavras paroxítonas, ok? Paroxítonas com ditongo aberto, elas não serão mais acentuadas. Só fica a regrinha, a regra só vale para as palavras oxítonas. Por exemplo, cowboy é uma palavra que ainda continua com acento, porque é uma oxítona, apesar de ter um ditongo aberto, tá? Então, nós temos aqui, ó, dois verbos, né? Se eu tenho dois verbos, trata-se de um período composto. Alegou e mudou. Repare que esses dois verbos, essas duas orações, né, na verdade, ela está ligada por este termo aqui, que é o que. Só que o termo que nas orações subordinadas substantivas, ele não atribui ao período nenhum valor semântico. Ele está ali somente como um elemento de ligação, que é o que a gente chama de conjunção, ok? Então, repare que aqui eu tenho Otávio alegou. Ora, Otávio alegou o quê? Quem alega, alega alguma coisa. Então, este verbo alegar é um verbo transitivo direto. Então, repare que um verbo transitivo direto, ele pede um complemento verbal não preposicionado. O nome desse complemento verbal não preposicionado é objeto direto. Mas repare o seguinte, que esta oração aqui, ela tem um verbo em sua estrutura, até por isso que é uma oração. Então, eu não posso chamar esta oração simplesmente de objeto direto. Se eu trocar esta oração aqui pelo pronome isso, se eu falasse assim, ó, Otávio alegou isso, aí sim, quem alega, alega alguma coisa. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. O que ele alegou? Isso. Aí sim, objeto direto. O pronome aí na função sintática de objeto direto. Otávio é o sujeito. Mas aqui, como tem um verbo, eu não chamo simplesmente de objeto direto. Eu chamo de oração porque tem um verbo. Eu chamo de subordinada porque uma depende da outra. Simplesmente eu não posso falar Otávio alegou e o sentido ser um sentido completo. Muito pelo contrário. O sentido só se completa com esta oração. Por isso é subordinada. Substantiva, porque ela ocupa, ela funciona como o objeto direto, como um objeto direto, ok? E como ela é o próprio objeto direto, eu a chamo de objetiva direta, tá? Objetiva direta. Vamos ver um outro exemplo. Se eu falasse assim, ó, disse que vai descansar. Ó, disse que vai descansar. Disse aqui é a oração principal. Aqui neste caso, Otávio alegou é a oração principal, tá? Então aqui é a oração principal. Quem diz alguma coisa. O que ele disse? Repare que o termo que funciona como complemento de um verbo é um termo oracional. Tem aqui a locução vai descansar, ok? Então repare que eu não posso chamar isso aqui de objeto direto, porque tem um verbo em sua composição. Então, eu chamo de oração subordinada substantiva, porque ocupa e funciona como um objeto direto, né? Objetiva direta. E vale lembrar que este termo, a conjunção que liga aí essas orações, as orações subordinadas substantivas, ela é chamada de conjunção integrante, ok? Então, basta que você troque, juntamente com a conjunção, todo o termo pelo pronome isso, tá? Se for confirmado, se o sentido permanecer perfeito, comprova-se que é uma oração subordinada substantiva. Aqui eu posso falar, ó, disse que vai descansar é igual a disse isso. Repare que disse isso, o verbo dizer continua sendo um verbo transitivo direto, e isso aqui é um objeto direto.
ok? Um outro exemplo, um outro tipo de conjunção. Repare, ó, quero saber se ele chegou. Quero saber se ele chegou. Repare que quem quer saber alguma coisa. Esta oração aqui que não tem o conectivo, a gente chama de oração principal. O que eu quero saber? Se ele chegou. Ora, isso aqui tudo funciona como um complemento verbal, só que o complemento verbal oracional. A gente poderia falar que é um objeto direto oracional também, ok? Como tem um verbo em sua composição, eu chamo de oração subordinada, porque uma depende da outra, há essa dependência sintática, ok? Subordinada substantiva, porque funciona como um objeto direto, uma função própria de um substantivo. Objetiva direta, ok? Repare que ó, o elemento que está ligando agora, unindo essas duas orações, é o se. Então, o se, juntamente com o que, são as conjunções integrantes que figuram aí nas orações subordinadas substantivas. Aqui eu também posso fazer aquele métodozinho de trocar por isso, ó. Quero saber isso. Ó, repare que quero saber isso. Esse isso aqui funciona como objeto direto e o quero saber, que é uma locução aqui, é uma locução transitiva direta, ok? Então, as conjunções que encabeçam, que introduzem aí as orações subordinadas substantivas são chamadas de conjunções integrantes. Ela só tem uma única função, de ligar as orações. É diferente do pronome relativo. O pronome relativo, além de funcionar como um conectivo de unir as orações, ele apresenta um valor semântico e também uma função sintática na oração em que ele figura. Tá? Então, nesta situação, não. A conjunção integrante somente liga elementos. Ela não exprime aí, ela não apresenta nenhuma função sintática e também ela não atribui nenhum valor semântico ao período, ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.